Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Angela Natel e vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho deste livro aqui, Existe Índio Gay? Do Estevão Fernandes, A Colonização das Sexualidades Indígenas no Brasil. Um livro importantíssimo para compreender os processos de colonização e também a questão de gênero. Então eu quero ler um trecho que diz o seguinte: entendo que a colonização das sexualidades indígenas, sendo a heterossexualização indígena uma das facetas desse processo, pode ser compreendida dentro de processos mais amplos de incorporação dos indígenas ao sistema colonial. Classe, raça e sexualidade são vistos aqui não como esferas separadas, mas como partes e contrapartes de um complexo de relações construídas, social, cultural e historicamente, ratificadas por um sistema de poder que as perpassa. Os processos de heterossexualização compulsória, racialização e civilização, entre aspas, interpenetram-se e reconstroem-se mutuamente. Assim, ao usar o termo colonização das sexualidades indígenas, refiro-me preliminarmente a processos de heterossexualização compulsória e heteronormatividade daqueles povos, tendo por base pressupostos científicos, teológicos, sociais e culturais, e a partir de dispositivos articulados aos discursos e práticas religiosas, civilizatórias, acadêmicas e ou políticas. Faço aqui, contudo, dois esclarecimentos prévios. Em primeiro lugar, à guisa de hipótese, compreendo tais processos, a que chamei de colonização das sexualidades indígenas, como sendo intrínsecos ao estatuto ontológico dos povos indígenas em relação à sociedade colonial e incorporando as respostas indígenas a esses processos. Com isso, quero dizer que as formas pelas quais lhes foi imposta uma sexualidade, entre aspas, normal, deve ser compreendida em paralelo com as noções teológicas, filosóficas, científicas, etc., a partir das quais os índios eram e são compreendidos no Brasil pelos setores hegemônicos da sociedade colonizadora. Nesse sentido, entendo que tal imposição se insere em um conjunto de ações que buscavam ou buscam normalizar a vida indígena, incluindo aí sua sexualidade, sendo aquelas sexualidades fora dos parâmetros desejáveis pela metrópole, consequência, e não diretamente a causa da visão dos indígenas como selvagens, incivilizados, inferiores, degenerados, etc. Dito de forma direta, minha hipótese é de que os índios fossem perseguidos não por serem sodomitas ou pederastas, mas fundamentalmente por serem índios, sendo essa característica de sua sexualidade compreendida em relação a um conjunto de outros caracteres a partir dos quais os índios eram interpretados e a dominação sobre eles justificada. Antropófagos, polígamos, ébrios, preguiçosos, fracos, etc. Em segundo lugar, o uso do termo colonização para referir-me a um processo de colonização das sexualidades indígenas não é gratuito. Ao usar o termo, me importa, em princípio e por princípio, deixar claro também uma leitura crítica da praxis colonizadora enquanto processo político, cuja finalidade era e segue sendo, a partir de um jogo de poder calcado na imposição, na violência e na assimetria de forças, incorporar os povos indígenas ao sistema econômico hegemônico. Os indígenas não eram urgidos a se casarem com os colonizadores ou a reconstruírem suas aldeias aos moldes do não-índio, ao lado de presídios, internatos, igrejas, quartéis, etc., pela benevolência do colonizador, ainda que suas justificativas morais ou acadêmicas se pautassem nesse discurso, mas, sobretudo, guiados por seus próprios interesses, ter mão de obra disponível, braços para defesa territorial, livrar terras para aproveitamento econômico, etc. Assim, por colonização, não me refiro, ao menos não simplesmente, à dominação política e econômica encerrada com a independência das colônias, mas a um processo mais amplo, cujo efeito transcende a imposição de uma estrutura administrativa baseada na relação metrópole-colônia. A visada aqui é no sentido de tentar chamar a atenção para os processos de fissura causados pela relação de dominação colonial, a ferida colonial. Alguns autores carregam essa marca, como é o caso de Frantz Fanon, por exemplo, cujos escritos deixam claro os dramas advindos da colonização. Sua resultante seria uma zona do não ser,
um desvio existencial, a epidermização da inferioridade, uma obsessão em se consertar. Fanon, 2008. Cria-se, dirá em um texto, outro, um homem-objeto. Também Fanon, de 2011. Esse trecho aqui é importantíssimo para compreender as premissas sobre as quais este livro está fundamentado. A questão da colonização e até mesmo da classificação das sexualidades dos povos indígenas a partir de uma visão de fora. E assim, colonizar o pensamento e a identidade, o entendimento a respeito desses povos a partir de uma maneira, uma estrutura de poder hegemônica. Então, esse livro aqui achei fantástico, uma leitura importante para as discussões de gênero e sobre a questão da decolonização e dos povos indígenas. Fica aqui a super dica da leitura da semana. Você pode ver as informações sobre essa leitura aqui na descrição do vídeo, a fim de procurá-lo para adquirir o seu exemplar. Muito obrigada, boas leituras e até a próxima.